Palavra do Senhor para nós nesta noite. Está no Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 25 ao 44. Vamos ler assentados mesmo. É uma história muito conhecida, minha e sua. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Irmãos, vamos ler isso, do 25 ao 44. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui, chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou a ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, como uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e o deixam no ir. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua palavra, Pai, que foi lida e será, Pai, a revelação para cada um de nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale através de mim, Senhor. Fale em cada coração que o Senhor trouxe aqui nesta noite, aqueles que estão conectados em casa. Vá, Deus, tirando, destruindo todo impedimento, toda surdez. Vai tirando, ó Deus, toda a sonolência, todo pensamento acelerado. Em nome de Jesus, Pai. Fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Fala, Pai, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Pai, eu também preciso de um milagre, Senhor. Precisamos desse milagre na nossa vida, Senhor. Que eu diminua, mas que Cristo cresça na minha vida.
Que quem me ver não veja Marta, mas veja a tua presença, Senhor. O teu amado Espírito Santo sussurrando aos nossos ouvidos, aquietando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu creio que todos nós já conhecemos essa história bíblica. Jesus recebeu a notícia que seu amigo estava doente, depois estava morto, ele demorou para ir, chegando lá, encontrou toda aquela cena. Você consegue ler essa história e entrar nela? Ser o personagem, fazer parte dessa história? Irmãos, nós estamos entrando aí num novo ano, hoje é o 8º dia. Para quem é bom de matemática, falta quantos dias para terminar 2023? 357. Obrigado. 357 dias. Mas estamos iniciando um novo ano. 2022 terminou. Ainda levamos algumas bagagens para o ano 2023 ou não levamos? Trazemos algumas bagagens. E nessa noite, o Espírito Santo me levou a falarmos de algo que nós precisamos, assim como aconteceu no texto, ressuscitar os nossos sonhos. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós que estamos aqui, você que está assistindo e quem vai assistir novamente, pode olhar para o ano que se findou, olhar para esse ano e pensar, puxa vida, deixei tantas coisas para trás. Você crê que Jesus pode ressuscitar os seus sonhos? Você quer isso na sua vida? Porque Ele tem poder para fazer. Mas eu tenho que desejar isso. Senhor, ressuscita os meus sonhos. Quando logo que eu cheguei aqui, Mateus, eu quero agradecer a Deus, esqueci de agradecer de manhã. Dia 5 de janeiro, esses dias, fez 19 anos que eu estou aqui. Irmãos, só para um quebra-gelo, eu ia colocar umas fotos, mas me impediram de colocar fotos. Mas eu vou colocar ainda. Gente, irreconhecível, Johnny. A Laís, a Luana, o Cris comendo macarronada. Eram tudo pitiquinho. 19 anos atrás. E muitas vezes, em um dos livros escolhidos, logo que eu cheguei, diz, o sonho não morre. Quem morre é o sonhador. E eu e você precisamos sonhar. Também uma certa vez eu ouvi um homem dizendo assim, um homem sem sonhos é um homem morto. Pela falta de expectativa na vida, pessoas deixam de sonhar, deixam de mover, deixam de ver o natural e o sobrenatural de Deus. Porque deixam de sonhar. E por isso não vive plenamente a vida que Cristo nos deu. É Ele que nos diz que teremos vida abundante, vida plena. E quando nós sonhamos e buscamos a realização desses sonhos,
nós conseguimos viver uma vida plena em Cristo Jesus. E sonhando os sonhos de Deus, nós somos restaurados. Irmãos, irmãs, acredito que muitos vão falar assim com a cabeça. Tem tanta gente doente, emocionalmente, porque deixaram de sonhar. E quando adoece emocionalmente, vem para as doenças físicas. É o natural. Jovens deixaram de sonhar. Crianças deixaram de sonhar. Por quê? Porque os seus pais deixaram de sonhar. Nós somos exemplos. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para restaurar aquilo que você deixou lá atrás. Restaurar os seus sonhos, a sua motivação de viver, de caminhar, de dar passos para frente. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sonhar é termos alvo. E é necessário para as nossas vidas, para o nosso coração. Imagine que quando Lázaro morreu, os sonhos daquela família pareciam ter morrido também. Ninguém entendia como Jesus, que era amigo de Lázaro, podia ter permitido a sua morte. É o que nós lemos lá no versículo 37. Maria e Marta acharam que Jesus tinha se atrasado. Tanto no versículo 21 e 32, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas já era projeto de Deus esse milagre. Porque da onde estava Lázaro, com o poder de Deus, ele poderia ter não deixado seu amigo morrer. Mas a glória do ressurreto foi maior. Muitas vezes o seu sonho está aí, sabe? Morto na sua alma, morto no seu coração. Sem expectativa de um futuro. Mas aquilo que Deus tem para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus, é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Ele vai ressuscitar uma igreja. Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. Porque Ele é Deus. Eu acredito que assim como eu e você também, muitas vezes nós pensamos que os nossos sonhos foram sepultados. Alguns dizem assim: Cida, já passou da idade de sonhar. Os sonhos são para os jovens. Irmão, se eu tivesse pensado isso há 10 anos atrás, eu não teria minha filha. Porque para muitas pessoas era impossível gerar uma criança e ter ela com 42 anos sendo a primeira filha. Eu não olhei para a circunstância. E quando eu fui procurar a médica, para fazer todo, né? Ela disse uma palavra horrível. Mas eu não tomei aquela palavra no meu coração. Mas no meu coração disse: a minha filha vai ser perfeita. E ela é perfeita até demais, né? Parece com a mãe. E com o pai. Sonhar faz parte da sua vida. Mesmo que você seja aposentado, aposentada, é necessário sonhar. Porque o sonho, ele nos dá um vigor físico. Sonhar
com seu esposo convertido, Maria. Quanto isso vai encher seu coração de fé, de esperança. Famílias sendo restauradas. Necessitamos disso, meus irmãos. E se nós crermos, nós vamos ressuscitar os sonhos que foram engavetados os anos anteriores neste ano. Basta eu crer. Se eu crer, verei a glória de Deus. Mas se eu não crer, eu não vou ver a glória de Deus. Vou sair de um ano, entrar no outro ano, sem ver os meus sonhos ressuscitados e concretizados para a glória de Deus. Muitas vezes nessa caminhada cristã, por falta de sonhar, nós murmuramos. Nós muitas vezes olhando para o vizinho e vemos a grama do vizinho mais verde. Mas irmãos, esse vizinho está sonhando. Mas por não entendermos, nós murmuramos, questionamos e retrocedemos. Em todas as áreas da vida, até espiritual, retrocedemos. Quarta-feira eu e o pastor fazendo lá o cronograma, juntando nos cronogramas da Igreja da Criança. Irmãos, não tem como não sonhar. Quando a gente vê lá, só precisamos de trabalhadores na obra. Aí eu vou contar com você, meu irmão. Você que está aí sentadinho, nós vamos contar com você. Olhe para você mesmo. Para sua mente, seu coração. Eu não consigo ler os seus pensamentos. Mas Deus lê. Tudo sabe. Tudo conhece. Você tem algum sonho sepultado? Engavetado? Deixado lá? No cantinho? Porque é a palavra de Deus que nos diz. Mateus 13, 26. Opa, desculpa, 19, 26. Sem óculos não consigo ler. O que diz? Vamos ler juntos? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você crê nisso? Então, nesta noite, tire aquele sonho que está lá engavetado, sepultado. Traga à existência, isso é fé, aquilo que não existe. Comece já a glorificar a Deus por aquilo que Ele vai fazer no nosso meio, no nosso coração. Para Deus, nada é impossível. Todas as coisas, irmãos, quando Deus fala todas as coisas, é o mínimo detalhe. São aquelas coisas pequenas que você sonha, mas que para você é um sonho. São essas coisas que Deus vai fazer ressuscitar na sua mente e no seu coração. Amém? E olhando para o texto que nós lemos, nós vamos refletir algumas ordens que Jesus deu. Para quê? Para chegar àquele túmulo, né, e ver Lázaro sendo ressurreto. Ele deu ordens, meus irmãos, para nós ressuscitarmos esses sonhos que estão engavetados na sua mente e no seu coração. Eu e você também necessitamos obedecer essas ordens. A primeira ordem que Jesus deu àqueles que estavam ali é: tirai a pedra. Está lá no versículo 39. Tirai a pedra. Todos nós sabemos que naquele tempo, naquela época,
As sepulturas eram como cavernas, onde colocavam o morto sobre uma base de pedra, com uma cama e na porta uma pedra. Para mim e para você, pedra pode significar muitas coisas. Que eu e você precisamos tirar da nossa vida, tirar da nossa mente, tirar do nosso coração. Porque pedra significa obstáculos. Obstáculos que precisam ser tirados da nossa vida. Porque esses obstáculos têm nos impedido de realizar esses sonhos. Alguém consegue andar no meio de obstáculo? Com muita dificuldade. Quais são as pedras que têm que ser tiradas da sua vida? Do seu casamento, do seu relacionamento? Quais obstáculos? E um dos obstáculos que tem nos impedido de ver o milagre do Senhor é a incredulidade. É a incredulidade, irmãos. Eu nunca vi um povo tão incrédulo como nós. Não deveria ser. Mas, infelizmente, a incredulidade tem agido na nossa casa. Quero lembrar vocês que amanhã é segunda-feira. Glória a Deus. Amanhã, Johnny, você vai estar trabalhando, se o Samuel não chegar, atendendo aqueles clientes. Lá na firma, Mateus, aqueles boletos. E nós muitas vezes olhamos para a circunstância e dizemos, será que Deus pode acalmar o coração daquele cliente que chega com aquela conta altíssima lá? Será que eu vou dar conta de pagar os boletos? A luz está para cortar. Será que eu vou ter o dinheiro suficiente para pagar a energia? Por comida dentro de casa? Será que aquele trabalho que eu estou pleiteando vai ser meu? Ser é o mesmo que duvidar. A incredulidade tem sido um obstáculo na nossa vida. Não diga que já faz muito tempo que os seus sonhos já cheiram mal. Não diga isso, meus irmãos. Não use mais, será. Uma ordem de Jesus não deve ser questionada, mas obedecida. É Deus que nos fala, tire a pedra. Quais são as pedras do teu caminho? Tire elas. Não as leve para casa. Deixe no altar do Senhor. Deixe Deus tratar no seu íntimo, no seu coração. Porque esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus poderoso. Jesus poderia ter mandado a pedra se mover. Ou que os anjos fossem lá e retirassem. Mas não. As pessoas que estavam ali presentes precisou tirar a pedra. Deus é um Deus de milagre.
algumas coisas que eu tenho que dar o primeiro passo de fé. Crer, simplesmente crer nesse Deus Todo-Poderoso. Qual é a pedra que está te impedindo de ver seu sonho? O que está te impedindo? Jesus manda um recado para mim, para você nessa noite. Tire a pedra. Você vai ver o milagre a partir do momento que você tirar. Mover em fé. Mover pela fé. Amém? Nós também temos uma outra atitude. Que no texto nos deixa bem claro. Jesus também dá uma ordem. Depois da pedra removida, Jesus chama Lázaro pelo nome. Está lá no versículo 43. Vem para fora. Irmãos, você consegue imaginar aquele povo lá tirou a pedra e Marta, né? Senhor, já cheira mal. Parece que tem uma... Aí Jesus chama-o para fora. Lázaro, vem para fora. Imagina aquele povo lá. O que será que eles pensaram? Lázaro, ele não teve opção. Ele já estava morto. Mas ele levantou e foi para fora. Tem muita gente que estão vivas, mas mortas no seu interior. E Jesus também nessa noite nos chama pelo seu nome. Levanta, vem, sai para fora. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Jesus, ele nos chama. Da onde você está? Como você está? O que é o nosso problema, o meu, o seu problema, para um Deus que ressuscitou Lázaro? Esse é o Deus que nós cremos. Jesus já tinha dito que quando os mortos ouvirem sua voz, terão que se levantar. Está lá no João capítulo 3. Deixa eu pôr o óculos de novo. João 5:25. Diz assim: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Meu irmão, eu não sei como está o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos. Para muitos de nós, a sepultura pode simbolizar depressão, ansiedade, pensamento acelerado, agitação no íntimo, tristeza, amargura. Vir para fora significa sair de nossas prisões, onde nós escondemos a nossa realidade. Você quer me conhecer? Vai na minha casa.
quando estamos juntos aqui, são lindos. Mas lá no seu íntimo, no seu coração. Tristeza, frustração, amargura, decepção e tantas outras coisas que nos trancam, que nos deixam parados e nos impede de sonhar os sonhos. Porque creia nisso, que antes do sonho chegar no seu coração, já passou no coração de Deus. Mas Jesus também nesta noite nos diz que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Venha até Jesus. Coloque as tuas angústias, os teus medos. Aquilo que está te impedindo de sonhar novamente. É Ele que nos chama para sair dos cárceres das emoções, das prisões, das nossas emoções. É Ele que nos chama. Ouça Jesus chamar nesta noite. Vem para fora. Deixe ser o seu Deus. Deixe ser o seu Pai. Deixe ser seu amigo. Deixe ser aquele que te ama e te guarda. A pergunta para mim e para você nesta noite é: o que tem te impedido de vir para fora? Sair desse mundo que você está, da situação que você está. O único que pode nos libertar é Jesus. É Ele, somente Ele que pode nos libertar. E eu preciso desejar a presença dEle. A presença do amado Espírito Santo de Deus. Amém? A terceira lição que nós podemos aprender nessa ordem de Jesus está no versículo 44. Nós já vimos que a pedra já tinha removida, Lázaro já tinha vindo para fora do túmulo, mas havia um problema, que eram as ataduras. Lázaro, ele estava todo amarrado, enfaixado com panos, e não podia ver Jesus, falar e andar livremente. Agora Lázaro, ele precisava ser livre dessas ataduras. Quando nós olhamos para o texto, vemos que a pedra é removida, podemos ver a saída para a solução dos nossos problemas. Quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando, podemos ser livres do cárcere das nossas emoções. Mas também precisamos tirar tudo que nos amarra, que está te atando, que nos impede de ser livres, que nos impede de viver. Quais são as suas ataduras que você tem que permitir que sejam saídas da sua vida? Para muitos, a cegueira espiritual é uma atadura. Não consegue ver. E por isso que não tem fé, não tem esperança, não consegue sonhar. Para muitos, a atadura está na boca. Não consegue falar do amor de Jesus. Onde está a sua atadura? Dê
Deixe o Espírito Santo hoje deixar ele livre para adorar, para servir. Temos falado a uma cidade para conquistar. Precisamos estar livres, tanto das emoções como as dessas ataduras que nos impedem de caminhar. Irmãos, tem muitas pessoas que estão com atadura nas pernas. Quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra de Deus. Precisamos nesta noite deixar o Espírito Santo tocar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Precisamos deixar que o Espírito Santo toque os nossos lábios para anunciarmos o Evangelho. Toque nas nossas mãos para estendermos as mãos para abençoar aqueles que necessitam. Mas se você está com a mão presa, você não vai abençoar. Precisamos ter com os nossos pés soltos. Para onde Deus te mandar amanhã, você vai. E com a ousadia do Espírito Santo, você vai abrir a sua boca e vai falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque as pedras foram removidas. E pedras sendo removidas, você pode remover outras pedras através do seu testemunho. Precisamos dessa ousadia do amado Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te libertou. Somos um povo livre, libertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ela está vazia por amor a mim e a você. Necessitamos termos os nossos olhos abertos para ver o nosso próximo. Irmãos, muitas vezes como igreja, nós temos sido cegos, mas nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver aqueles que estão ao nosso lado. E muitas vezes, Ivonete, a pessoa está tão pertinho de nós, nós não conseguimos enxergar. E a pessoa só quer um colo, só quer um sorriso, só quer um aperto de mão. Tira, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de ver o milagre do Senhor acontecendo na minha vida e a partir da minha vida. Porque os teus sonhos, quando são ressuscitados, você vai ser abençoada. A sua casa vai ser abençoada. A sua empresa vai ser abençoada. A sua igreja vai ser abençoada. Porque nós somos corpo. Sofremos com aqueles que sofrem. Mas nos alegramos com aqueles que se alegram. É corpo de Cristo. Então não duvide daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor, livra-me de tudo que me prende. Temos muito serviço nesta casa, na casa de Deus, mas o que tem te prendido de servir a Deus? Deus te deu dons e talentos. E Ele vai cobrar de você. Por você não estar colocando na obra de Deus. Esse Deus que nós cremos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer. Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, a nossa vida. Assim como Ele ressuscitou o sonho daquela viúva,
Vamos ler Lucas capítulo 7, de 11 a 15. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Esse mesmo Deus que nós cremos, meus irmãos. É o mesmo Deus também que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo Deus que quer ressuscitar os nossos sonhos. É o mesmo Deus que olha para a sua vida. Olha para o seu coração. Para o mais íntimo do seu coração. A ordem foi dada. O que você vai fazer com essa ordem? O que você vai fazer com esses sonhos que estão sepultados? Lembre-se que Jesus, ele nos ama muito, tanto, tanto, tanto. Que Jesus, ele te chama pelo seu nome. Que Jesus, ele pede que nós tiremos as pedras que nos impede, que impede de realizar os nossos sonhos, sonhos que primeiramente passou no coração dele. Ouça a voz de Jesus chamando você para fora, fora da sepultura, te mandando tirar todas as ataduras da sua vida para te libertar completamente. Te libertar dos vícios. E de tantas outras coisas. Jesus é o amigo que você pode contar todos os seus sonhos sem medo. E Jesus não é um amigo distante, mas é um amigo presente. Nele a gente pode confiar. Mas, muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado não se preocupa e nem quer saber aquilo que pensamos e sonhamos, mas Jesus quer. Ele se importa com você, com os seus sonhos, com as suas realizações. Com os seus planos para esse ano, ele se importa. Esse é o Jesus que nós cremos. E esse Jesus que está aqui nesta noite. E ele quer dizer para você: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É esse Deus. Nem olhos viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso eu e você não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida. Porque Jesus, ele não desistiu de mim e de você. E jamais vai desistir. E Jesus, ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos.
Ele deseja isso. Ressuscitar os teus sonhos. Amém?